Bem-aventurado aquele que não anda. Hoje vamos falar sobre Salmos. Já vamos começar no Salmo 1. Dos pecadores nem se assenta com eles. Quem gosta aí do Salmo 1? Olha, hoje nós vamos falar sobre Salmos. Salmos é uma coletânea de livros, de um livro, né? Onde tem hinos, cânticos, lamentos. E vai ser muita glória. Quem conhece o louvor? Eu vou nos braços de Deus. Esse hino fala sobre o Salmo 91. Melhor, desculpa, gente. Salmo 1. Esse louvor fala sobre o Salmo 1, porque eu amo tanto o Salmo 91. E eu, inclusive, essa é uma das minhas perguntas hoje, tá? Quero saber qual é o teu salmo preferido. Bora! Cheguei! Só se vai, eu vou. Árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que fizer nesta vida prosperar. Amo esse louvor. E aí, quando eu tava preparando os salmos, eu lembrei, né? Que a gente... Esse salmo aqui da Isla. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o Salmo 1. Qual é o teu salmo preferido? Vamos falar sobre isso? Nem se assenta. Vou colocar aqui junto. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela pensa de manhã até o sol se for. Olha, gente, muito bom falar sobre os salmos, né? A gente sabe que todos nós amamos o salmo, né? O salmo ele é lido nos cultos, nos nossos devocionais. Então, na nossa jornada nós chegamos nos salmos. Eita, são quantos salmos, gente? Fala aí pra mim, vamos interagir hoje? Nós temos cento e quantos salmos? Fala aí pra mim. Você que já tá aqui comigo. Bom dia, Rosilene, Juliana. Bom dia, Rose. Salmo 1. Esse louvor fala do Salmo 1, né? São tantos salmos. Quantos são? Quantos salmos são? Vamos falar comigo? Você que está aí me acompanhando no devocional, você que está pelo YouTube também, ó, digita aí. São quantos salmos que você tem na Bíblia? E a pergunta é: qual é o teu salmo preferido e por quê? Quero que você coloque aqui. Você que está comigo no ao vivo também, pode colocar, ó, 150. Isso aí. Até me fartar de sua glória. 150 salmos. Meu Deus, muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1, Salmo 2. Vamos aprender algo com eles, né? Toda essa coletânea de salmos é importantíssima. Se ela está na Bíblia, é para a gente meditar, né? E eles foram escritos por alguns homens da história, entre eles Davi. Davi tem muitos salmos dele aqui, né? A gente vai ver. Em momentos que Davi passou de aflição, de vitórias também. De aquele momento com Betseba, o momento que o filho dele tenta matar. Então tem salmo para muita coisa aqui, pra gente meditar. Muito bom, gente. Deus abençoe, bom dia, bom dia. Nossa leitura, nossa jornada de devocional, leitura bíblica, coloquei anual, porque a gente vai ler ela toda esse ano, em nome de Jesus, tá? A gente estava com uma proposta inicial de 6 meses, mas eu quero levar a gente com a Bíblia durante o ano todo, porque eu quero meditar em alguns capítulos, alguns livros com vocês. E para a gente não correr tanto, a gente vai meditando durante o ano. Mas você vai fazendo a sua leitura na sequência, na sua sequência, e eu só vou trazer aqui alguns resumos de alguns livros, tá?
alguns capítulos, tá? A gente não vai falar de todos os salmos, mas eu quero que você fale aqui para mim, tá? Qual o seu salmo preferido? Qual é o seu salmo preferido? E esse salmo preferido, ele tem um porquê, né? E por quê? Por que que ele é esse salmo seu preferido? Vamos falar sobre isso. Qual o seu salmo preferido e por quê? Fala aí. Ah, gente, eu vou falar sobre o meu. Eu tenho muitos salmos, sabe? Nos momentos de angústia, no momento de batalha. Mas eu vou orar aqui, antes pra gente começar. Antes da gente começar a falar sobre os salmos, né? Ó, já tem gente colocando aí. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa sala tão preciosa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Jesus, eu te peço agora, intercede por nós diante de Deus. Leva, Senhor, toda essa adoração através de devocional, ó Pai. E Espírito Santo, fica conosco, nos conduzindo. Me conduza e ilumina minha mente para que possamos falar sobre a palavra neste dia. Abençoa aqueles que estão aqui comigo no ao vivo, aqueles que vão entrar pelo YouTube. Cada um, Senhor, seja abençoado neste dia, em nome de Jesus. Ó, Salmo 46, porque todos os momentos o Senhor fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô, glória! É desse jeito. Exatamente. Vai colocando aí. Qual é o teu salmo preferido? Eu quero saber qual é o teu salmo preferido. E por que esse salmo é preferido para você? Eu tenho alguns salmos, que esse salmo primeiro é um deles, né? Porque a gente fala sobre as bem-aventurado é aquele que não anda. E ele faz uma comparação com a árvore, né? Vou falar sobre isso aqui, mas esse é um dos meus salmos. Durante as nossas lives, você vai colocando outros salmos que representam você, tá? Você colocar todos agora, não. Quarta-feira a gente vai falar também de salmos. Na sexta, vou selecionar alguns, tá? Para mim, o salmo primeiro, ele fala sobre enraizado. Enraizado na palavra de Deus. Então, assim como a árvore precisa de raízes profundas para se manter firme, o justo encontra estabilidade ao se enraizar na palavra. É incrível, né? E significa dedicar tempo à leitura, meditação, permitindo que ela molda. Então ele faz uma comparação da árvore, né? A árvore também fala de nutrição. Os ribeiros de águas representa a fonte contínua de sustentação, né? Também fala de frutificar no tempo certo. Eu gosto muito de pensar sobre isso, né? A árvore dá o seu fruto na estação apropriada. Para pensar, faz uma analogia, né? Na sua vida, quando as coisas acontecem no tempo certo, sem a gente atropelar, sem a gente adiantar ou sem atrasar demais, quando dá no tempo certo. A mesma coisa é a fruta. A fruta na estação certa. Gente, como ela é gostosa a fruta, não é? É ou não é? Tá na estação da fruta tal. Quando ela dá ali, ela tem todos os sabores, né? Você consegue perceber que aquela fruta tá muito boa. Agora, quando eles forçam para a fruta vingar, né? Fora da estação, tem todo lá um trabalho de químico e estufa e não sei o que. Não é a mesma coisa. Já parou para pensar? A mesma coisa na nossa vida. Então, quando Deus faz as coisas acontecerem, ou quando a gente tem paciência de esperar no tempo certo, é ou não é? Ó, já tô entregando o manto aqui. Ó, Salmo 46, Salmo 23. E aí, por quê? Por que que ele é? Fala com poucas palavras, tá? Então, a pergunta de hoje é essa. Qual o seu salmo preferido? Porque a gente vai entrando no livro de Salmos, tá? No nosso devocional. E por quê? Salmo 133, ó, também. União entre os irmãos. É verdade, Rose. Esse salmo também é muito maravilhoso. Salmo 46, 10.
Eita glória! Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o nosso devocional, né? Eu venho sempre trazendo para vocês uma reflexão, né? Dentro de um livro, né? Como nós chegamos no livro de Salmo, terminamos Jó, chegamos em Salmo, né? Salmo, ele é uma coletânea, né, de livros, de cânticos, de lamentos, né? Em momentos estratégicos dos homens que viveram naquelas épocas, né? E eles foram escrevendo, é igual a gente hoje, por exemplo, você quer escrever algo para Deus, no momento que você passou por uma aflição, né? Ou um cântico. Eu gosto de cantar, e você escreve uma letra de música, e eles faziam isso. Então, o livro de Salmos é uma coletânea de 150 cânticos e poemas, tá? Alguns faziam poemas para Deus, ou para a vida, ou para algo assim. Então, são poemas que expressam uma ampla gama de emoções humanas diante de Deus. As expressões, né? Então, composto por diversos autores, incluindo Davi, Asaf e os filhos de Corá. Por isso que você vê lá na introdução dos Salmos, né, esses nomes. Então, os Salmos eles foram escritos ao longo de vários séculos, tá? E refletem experiências pessoais, comunitárias e nacionais do povo de Israel. Então, tem momentos que eles voltam da guerra, né? Acho que é o Salmo 126, que fala que eles voltam com alegria, cantando, né? Então, gente, vale a pena a gente meditar, né, nos Salmos. Então, esse louvor que eu coloquei no início, né, no final eu coloquei ele novamente, fala sobre o Salmo 1. Então, os Salmos, eles abordam temas com louvor, lamentos, né, gratidão também tem, arrependimento. Lembra de Davi? Eu acredito que é o Salmo 32, que ele se arrepende, né, do seu pecado. E assim vai, ó. Então, eles têm sido usados ao longo da história como guia para a oração e adoração, tanto individual quanto coletiva. Então, muitas vezes nas nossas igrejas, né, nós fazemos a leitura ali inicial, fazemos um salmo, ou lemos, né? Os salmos, eles abordam temas profundos, né? Se a gente parar para meditar, são muitos temas profundos. Então, vale a pena você estar lendo o salmo sempre. O caminho do justo e do ímpio. O Salmo 1, eu quero ler aqui com vocês, ele serve como introdução ao livro de Salmos. Ele é uma introdução, porque ele é apresentado como um contraste entre o justo e o ímpio, né? Ele destaca que a verdadeira felicidade está em evitar o conselho dos ímpios, entende? O conselho dos ímpios. E meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. O justo, ele é comparado a uma árvore plantada. Então, eu falei aqui no início, né? Esse salmo é um dos salmos que eu amo também por causa disso, por causa dessa comparação com a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Gente, uma planta, uma árvore próximo a ribeiros, vocês sabem que elas vão sugando, né, toda aquela umidade. Então, ela é alimentada ali por baixo, né, da terra, com aquelas águas. Imagine você estar perto de um ribeiro de águas, né? Aquelas plantas. Pode ver que elas são verdes, que elas dão frutos, elas são muito vivas, né? Então, elas são plantadas junto ao ribeiro de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Então, não vê quem plantada perto do ribeiro de águas com folha murcha. Então, essa comparação é pra gente pensar. Ele compara o justo. E o justo, gente, não é a pessoa que não tem pecado nenhum, né? Não, é aquele que é arrependido, é aquele que está na presença do Senhor, é aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e que anda nos seus caminhos. Ele vai viver essas coisas. Ele é plantado junto ao ribeiro de águas, que dá fruto no tempo certo,
cujas folhas não murcham, em contraste com os ímpios, que são como a palha, e que o vento dispersa, e seu caminho leva à destruição. Então esse salmo ele é base para todos os salmos, tá? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Então eu quero que vocês saiam daqui pensando sobre isso. Olha como que Deus faz conosco. Nos compara a uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então isso fala pra gente sobre muita coisa. Cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Tá aqui na minha tradução. Isso aqui tá falando de vida plena. Tudo que ele faz será bem sucedido. Então eu tenho que parar pra pensar, por que as coisas não estão andando comigo? Por que eu não estou dando fruto? O problema não é o que está escrito. O que está escrito é promessa. É para mim e para você. Aí eu tenho que parar para pensar. Será que eu estou andando na roda de escarnecedores? Será que as minhas amizades, será que o local onde eu estou inserido está frutificando? É uma igreja que está me trabalhando para eu frutificar? Ou não? Você tem que pensar. Quanto tempo você tem de crente? Você está frutificando? O local que você está inserido é um local que está produzindo, trabalhando para você frutificar, e você também está se doando para isso? Então, assim, ó, vamos pensar. Porque, Thalita, essas coisas não estão acontecendo comigo. Eu não estou dando fruto na estação certa, as coisas estão acontecendo tudo fora do tempo. Então, a gente precisa raciocinar o local que você está. Porque ele fala aqui que os ímpios não são assim. Impiedade. Ímpio é aquele que promove impiedade. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Tem muito ímpio dentro da igreja, gente. Então você não pensa que assim, quem está lá fora fazendo... Não, a pessoa que está dentro da igreja. Então, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aonde você está se assentando? Qual é a roda que você está? Aí você olha para o seu fruto e vê se você está dando fruto. Porque isso aqui é a base de todos os salmos. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Amém? Vocês estão comigo? A paz, Luciana, a paz, Luana, Jaque, Jana, Viviane, Deus abençoe. Então, ó, o 23 é o meu pastor, nada me faltará, não me faltará orientação, conselho, alimento, circunstância, ainda que seja difícil aos nossos olhos. É isso. Então, eu coloquei aí uma pergunta, né? Qual é o seu salmo preferido e por quê? Tá? Depois vocês vão colocando aí, vocês que estão entrando. Então, olha quanta coisa, gente. Eu preciso pensar. Esse salmo primeiro, que é a nossa meditação de hoje, é forte. É forte. Então, vamos lá. Nossas escolhas diárias. Então, esse salmo fala que nossas decisões diárias moldam nosso caráter. É isso que ele está trazendo pra gente. Evitar mais companhias e buscar orientação na palavra de Deus nos conduz a um caminho de justiça. Então, observa as pessoas que você está andando. Eu não estou falando só no trabalho, não. Às vezes é dentro da igreja. Tá? Meditação, a gente sabe que dedicar tempo à leitura e reflexão. Por isso que a gente tem esse devocional aqui todos os dias de manhã. Se comprometa a estar conosco. Põe o seu objetivo. Aqui você vai ter palavra. A gente já faz um devocional, tá? A gente está estendendo aí. Ó, temos uma planilha. Desde o início do ano nós estamos fazendo um devocional, que estamos lendo a Bíblia ou ouvindo ela. E aqui nas nossas lives eu trago o desenvolvimento de um dos livros da Bíblia, tá? Então nós temos gravados todos esses livros de Gênesis a Jó. Terminamos
semana passada, está lá no canal do YouTube, tá? Está aqui. Se você está vendo pelo YouTube, está aqui no YouTube, só você assistindo os devocionais que eu trago, o desenvolvimento dos livros, tá bom? Isso faz com que a gente cresça, que a gente perceba, né? Que a gente pense, converse aqui. Então, olha, continuando. Escolhas diárias. Esse salmo fala sobre isso, salmo 1. Meditação na palavra. Frutificação espiritual. Então, assim como a árvore frutifica, né? Assim como a árvore frutífera, uma vida enraizada em Deus produz frutos visíveis. Então eu gosto desse salmo porque é exatamente isso. Porque se ele está dizendo aqui, ó, ele é como a árvore. Ele quem, gente? Aquele que não anda, o bem-aventurado, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, tem o seu prazer. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Então, isso fala de frutificação espiritual. Assim como a árvore frutífera, uma vida enraizada em Deus produz frutos visíveis. Frutos visíveis. Com amor, paciência e bondade. Thalita, não estou vendo esses negócios na minha vida. Então eu preciso pensar. Se não é na área emocional, precisa de cuidado. Se é na alma, né? Na área emocional. Se é o corpo. E se é o espírito. Então, para o espírito, qual é? Intimidade com Deus. Leitura de Bíblia. Fazer um devocional. Jejum. Tá? Uma vida de oração, de jejum. E aqui no nosso canal a gente tem tudo isso. A gente faz disciplinas espirituais, a gente faz jejum. Inclusive, gente, todo ano, no início do ano, a gente faz uma jornada de jejum de 40 dias consecutivos, né, sem parar. Você tem o seu intervalo e a gente tem um propósito para isso. Isso é para crescimento, para você buscar Deus nesse período. E no segundo semestre a gente faz outro jejum, que é o jejum de Daniel. É um pouco mais puxado, porque a gente trabalha a parte de alimentos, somente frutas e legumes e verduras. É forte também, né? Quem já fez aí o de Daniel? Isso traz o que para mim, Thalita? Deus precisa disso? Não, gente. Deus precisa de um coração arrependido, confessar a Ele seus pecados, né? Se arrepender, ler a Bíblia, meditar. Agora o jejum, ele é uma... Vamos botar assim, é como se você desse um upgrade na sua vida espiritual. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso largar um vício. Eu preciso me posicionar. O jejum vai te caminhar para esse lugar, tá? Porque você troca um prazer por outro prazer. Você sai do prazer da alimentação, de estar alimentando a carne com vícios. Porque você não faz o jejum, eu faço... Sempre dou um PDF, né? Explicando. Você faz um jejum completo. A alimentação, a gente também faz algumas renúncias nesse período do jejum. E muitas coisas a gente trabalha. Então, próximo semestre a gente vai fazer o jejum de Daniel. E enquanto isso, você vai fazendo o seu jejum durante a semana. Tira pelo menos 2 dias na semana, faz um jejum. Com propósito, tá? Com propósito. E aí, gente, eu ver vocês aqui. Como é que tá aí a interação? Mais alguém colocou? Isso. Pode ir colocando aí qual é o seu salmo preferido e por quê, tá? Continuando aqui. O Salmo 2, eu também quero dar um panorama nele rapidamente. Ele fala sobre o reinado do ungido de Deus. Por que me enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu templo lhes falará. No seu furor, o deixará apavorado, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o manto, sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então aqui esse salmo fala da soberania de Deus e o seu ungido.
Peça e eu lhe darei as nações por herança. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, não pereçam no caminho, porque em breve as acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele refugiam. Então esse Salmo 2, né, tanto 1 quanto 2 é a base de todos os salmos, tá bom? Por isso que eu li esses dois, depois a gente vai intercalando aqui os salmos, que a gente não vai ler todos, mas você vai ler, né, vai ouvir, mas aqui no devocional eu vou trazer alguns. Então o Salmo 2, ele aborda a rebelião das nações contra Deus, sabe? E o seu ungido. Apesar da conspiração dos reis da terra, Deus afirma a autoridade do seu rei em Sião. Este salmo é considerado messiânico, apontando para Jesus como o Filho de Deus e Rei soberano. Ele conclui com um convite à sabedoria: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beija o Filho para que não se ire. Ou seja, Deus está olhando para o Filho e para você. Está adorando a quem? A quem que você está adorando? Então, reconhecimento da autoridade de Cristo, esse salmo fala. Submeta-se ao senhorio de Jesus. É essencial para uma vida alinhada com o propósito de Deus. Então, Jesus é o centro de tudo que há. Nele está todas as coisas. Confiança na soberania divina. Mesmo diante de turbulências políticas e sociais, podemos confiar que Deus está no controle e que seu plano prevalecerá. Olha para o nosso país. Olha pela instabilidade. Olha os conflitos que já estão. Deus fala assim, confia na soberania. Esse salmo está trazendo isso. Mesmo que tenha guerras, o Senhor tem o seu plano e esse plano prevalecerá. Chamado à sabedoria também dá nesse salmo. O salmo nos exorta a buscar sabedoria e reverência a Deus, reconhecendo a importância de uma relação íntima com Ele. Então, venha, bem-aventurados todos que nele refugiam. Então, gente, esses dois salmos, né, de introdução hoje, eles estabelecem os fundamentos para o restante do livro de Salmo, apresentando os temas da justiça. Nós vemos aqui nesses dois salmos, justiça, da meditação na palavra, da sabedoria, né, de Deus. Ele nos desafia a escolher caminhos de retidão, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos seus caminhos. Então ele chama a gente a ter um caminho de retidão, a confiar na autoridade de Cristo, viver em reverência ao Senhor. Então, quando a gente aplica esses princípios em nossa vida diária, a gente experimenta, tá, a verdadeira felicidade, segundo e com segurança, que vem de um relacionamento profundo com Deus. Esses salmos, eles são poderosos, tá? Ele é a base de todos os salmos. Então, qual é o seu salmo favorito e por quê? Eu quero que você fale. Então, vocês já tinham lido o Salmo 1 e o Salmo 2? O que mais chamou a atenção para vocês nesse salmo hoje? Você pode colocar aí. O que esse salmo chamou a atenção? Fala para mim, no Salmo 1 e no Salmo 2. Interessante, né? Deixa eu ver aqui vocês. O que mais chamou a atenção nesse salmo? Outra pergunta. Você já se sentiu influenciado por conselhos que não estavam alinhados com os princípios de Deus? Como que você lidou com isso? Thalita, sim, você já se sentiu influenciado por conselhos que não estavam alinhados com os princípios de Deus? A gente fica mal, né? Quando você tem conhecimento. Às vezes eu vejo as pessoas entrando em jeitinho, sabe? Como a gente chama, né? Jeitinho brasileiro. Em falcatrua, em situações que as pessoas se aconselham. Eu falo assim, gente, isso não tem base pra gente caminhar ali.
Então, às vezes você vai ouvir isso de pessoas, às vezes até de liderança. Você precisa buscar o Senhor. Então, como que você lida com isso, né? De que maneira você tem meditado na palavra de Deus? Você tem observado quais são as maneiras práticas? Qual é a diferença? Você sabe sobre isso? Eu quero que você pense. Quais são as diferenças práticas que você observa entre seguir o caminho do justo e o caminho do ímpio? Então, para você ir pensando sobre esses salmos que nós conversamos, né? Deixa eu ver aqui. A paz, Rayane, a paz. Tereza. Então, nós estamos estudando o livro de Salmos para a nossa meditação dessa semana. E você que entrou agora, depois você volta, vai estar gravado aqui, depois também eu coloco no YouTube. Os salmos são poderosos para nos advertir, nos orientar, mostrar para nós algo que a gente não está vendo, né? Olha, a irmã Terezinha já colocou aqui um monte de salmo, 23, 57, 91 também. Nosso salmo de guerra, né, de proteção. Eu também gosto muito do salmo 18. Depois, na quarta-feira, a gente vai falar sobre ele também. Então, a gente vai ir ressaltando alguns salmos, porque são muitos, né, gente? São 150 salmos. Então, a gente vai falar só sobre alguns, mas você ouça eles todos na sua casa. Thalita, eu não tenho como ler. Põe um fone de ouvido, abre o aplicativo de Bíblia e vai ouvindo. Você vai ouvir coisas maravilhosas, tá? E aqui na live a gente vai meditando. Amém? Então, responde aí essas perguntas, se vocês quiserem aqui. E nós já estamos fechando, tá bom? Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre salmos. Então, lembre-se disso. Bem-aventurado, né? Essa foi a nossa meditação. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, tá? E eu coloquei aqui que esse salmo é um dos preferidos meu, porque ele fala sobre essa comparação da árvore. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então eu falei no início, a planta que está no ribeiro de águas, ela tem umas folhagens melhor, porque ela suga a água que está ali pertinho, né? Então, assim como uma árvore precisa de raízes profundas, as árvores precisam, para se manter firme, o justo encontra também estabilidade ao se enraizar na palavra, tá? Isso significa de dedicar tempo à leitura. Então, quando eu me enraizo na meditação da palavra, gente, a gente é profundo. A gente não fica no raso. Você não fica ouvindo qualquer coisa e você acha que tá... Não, você quer mais. A sua raiz vai crescendo, você quer mais. Então vem pra cá, ó. Vem pra essa sala, vem pro nosso devocional, que aqui a gente está aprofundando no devocional, tá? Outra coisa que a gente aprende com a árvore, que é nutrição constante. Então os ribeiros de águas representam fonte contínua de sustento espiritual. Ao manter uma conexão constante com Deus através da oração, da obediência, o justo recebe nutrição. Você é nutrido espiritualmente para crescer, florescer, mesmo em tempos difíceis, tá? Mesmo em tempestade, mesmo em tempo difícil, você é nutrido pelo céu através da sua conexão. Olha quanta coisa esse salmo nos ensina, né? A árvore também fala sobre frutificação no tempo certo. Isso aqui também eu sempre eu vejo quando as coisas estão acontecendo na minha vida no tempo certo. Hoje, mais ainda, né, com maturidade, eu procuro as coisas acontecerem sem forçar a barra, sem acelerar, porque eu sei que quando Deus faz as coisas no tempo certo, ela permanece e você vê o resultado, né? A frutificação. Nem sempre veremos resultado imediato, mas ao permanecer fiéis, os frutos virão no momento certo. Permaneça fiel na criação dos seus filhos, permaneça fiel no seu casamento, permaneça fiel no ministério que Deus colocou, nas obras das suas mãos, tá? Vai nutrindo com palavra, vai nutrindo com conhecimento, vem para buscar. Nós temos uma sala de oração que acontece todos os dias, 18 horas.
Nós temos uma mentoria onde tem muito ensino, muita palavra para te destravar, para te trazer conhecimento para você poder ajudar na sua igreja, ser frutífero. E essas coisas, gente, tem custo. Tem o custo do seu tempo. Eu não estou falando só disso aqui, ó. Tem o custo do seu tempo, tem um custo de dedicação, de você parar para poder ver, meditar, anotar. Então, quer frutificar, mas quer frutificar de qualquer maneira, é igual a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você pega um abacate no tempo certo, ele já sai como? Madurinho ali para você comer. Esses dias nós compramos um abacate e ele custou a amadurecer. Ficar apto, né, pra gente poder se alimentar. Eu falei, Jesus, esse fruto não foi colhido no tempo certo. Tiraram o bichinho fora da época. Aí o que a gente tem que fazer? Eu lembrei do tempo da minha mãe. Vamos enrolar ele num papel, né, num jornal, pra abafar ele. Quem já não fez isso aí? Fala aí pra mim. No abacate. Vamos enrolar ele. E ainda assim ele ficou ali quase uns 4 dias para poder ele frutificar, ele dar o resultado, né, que ele precisa dar. Não é, gente? Mas meditação da palavra. Olha aí, ó, Marli falou isso aí, ó. Marli já fez também. Então aí eu pensei, o abacate não estava dando no tempo certo. Entende isso? A mesma coisa acontece conosco. A frutificação no tempo certo é prazerosa. Entendeu? Então, ó, a árvore dá o seu fruto na estação apropriada. Isso nos ensina sobre paciência, confiança no tempo de Deus. É no tempo de Deus. No nosso tempo a gente quer acelerar as coisas, a gente quer... Nem sempre veremos resultados imediatos, mas ao permanecer fiel, os frutos virão no momento certo. Então, pensa sobre o que você está fazendo hoje. Busca Deus, vê se tem que esperar mais um pouquinho, né? Mas fazendo, não parando. Também fala das folhas que não murcham. A vitalidade contínua das folhas simboliza uma vida espiritual vibrante, resiliente. Mesmo diante de adversidade, o justo mantém a sua fé e esperança, pois está sustentado por Deus. Então, olha quanta coisa a gente aprende aqui com esse versículo. Prosperidade em tudo que faz. Para concluir, que fala de prosperidade em tudo que faz. Nesse versículo, diz que a prosperidade mencionada aqui não são referente apenas a bens materiais. Tá, gente? Mas uma vida plena e significativa. Quando alinhamos nossas ações com os princípios divinos, experimentando o sucesso verdadeiro duradouro. Então, na mentoria, quando você vem para cá, você vai fazer um mapeamento da sua história, ver por que não está frutificando, por que aquela área ainda está parada, né? Aí a gente trata, a gente põe o adubo, né? A gente tira as folhagens secas. A gente vai cuidando da árvore para ela voltar e frutificar, tá? Então a gente cuida, é o momento de se cuidar dentro da mentoria, a sua parte espiritual. Então, se você ainda não está inscrito, hoje nós vamos ter aula. A primeira aula ao vivo, elas ficam gravadas e você pode vir para essa aula. Procura a Juliana ou aqui no meu suporte, na bio do meu Instagram, para você participar da mentoria, tá? E você vai ter um tempo comigo para a gente poder fazer o seu atendimento, tá? Teu aconselhamento, a gente poder orar junto, pedir o Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar. É lindo o que acontece, tá? Então, quando alinhamos nossas ações com os princípios divinos, é o que a gente faz aqui na mentoria. Alinha as nossas ações com os princípios divinos. Ó, experimentamos sucesso verdadeiro e duradouro. Isso é vida plena. Tá bom, gente? Então, ó, cultive relacionamentos profundos com Deus, confie no tempo de Deus, seja paciente, mantenha a fé, lembre-se da árvore, tá? Porque se você pode até estar dando fruto, mas se esse fruto não for na estação certa, não permanece, tá? E alinhe suas ações com os princípios divinos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.
Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Amém. Deus abençoe, Terezinha. Eu sempre faço, olha aí. Thelma, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia para você também. Isso aí, ó, é muito importante. Não alinha? Alinha os propósitos de Deus, ó. Alinha todas as coisas para que você venha frutificar. Deus abençoe, gente. Vou colocar esse louvor novamente, que eu coloquei no início. Mas eu já oro para que Deus abençoe a vida de vocês e que o Espírito Santo ilumine, né, seu caminho e faça você lembrar de todas essas palavras que foram ditas aqui, tá bom? Que Ele fale melhor o seu coração, porque Ele sabe o que você precisa. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 18 horas tem a oração, 7 horas quem está na mentoria já tem uma aula ao vivo, tá? Nós vamos falar, vamos aprofundar sobre o casamento, sobre as batalhas espirituais. Então nós vamos expandir mais o conhecimento na área da batalha espiritual no casamento. Se você quer participar dessa aula e foi aluno da primeira turma, você pode participar. Tem uma condição especial para você, tá? Você assistir as 4 aulas, vão ser 2 em abril e 2 em maio. Você pode vir. E se você ainda não participou de nenhuma mentoria, inscreve-se ainda hoje para você participar da aula ao vivo, que vai ser às 19 horas, logo após a oração, tá? Mas é para quem está na mentoria, para quem está, a gente vai disponibilizar o link para você participar. Vai ser profundo, tá? Thalita, eu não sou casada, mas você pode aprender para orientar pessoas, pegar o material, ter o recurso, né? Para ajudar na igreja, para ajudar, enfim, tem várias formas para você abençoar alguém, tá? No seu ministério. Deus abençoe. Senhor Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Alguém quer falar das perguntas? Alguém tá com alguma dúvida? Se quiser perguntar aqui ao vivo, a gente já responde já você. Tá bom? Então a gente vai ouvir aqui agora esse louvor. Salmo 1. Tá, gente? Salmo 1, quem canta é a Estela. Glória a Deus, Deus abençoe. Vão em paz, tá? Grande abraço, bom dia pra vocês. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se atém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Tudo que fizer nessa vida verei prosperar. Ó, grande abraço.